Será que existe essa de ter um carro que é perfil de corretor de imóveis? Olá, olá, olá. Aqui é o Fábio Eni falando diretamente da minha imobiliária Aoro Imobiliária em Goiânia. No dia que eu tô gravando esse vídeo, agora em setembro, não se fala em outra coisa fora das eleições. E um dos assuntos preferidos de todo mundo nessas eleições tem sido a eleição à Prefeitura de São Paulo, que está sendo protagonizada pelo meu conterrâneo aqui, também de Goiânia, o Pablo Marçal. O cara tá aprontando, pintando e bordando na disputa da Prefeitura de São Paulo. E eu não sei se você gosta dele ou não gosta, mas o fato é que ele tem sido muito notícia. E aí, na minha rede social, tá pipocando o tempo inteiro cortes lá do Marçal, das coisas que ele tem falado em entrevistas. E apareceu um vídeo também que fala com a gente, corretor aqui, que já tem alguns meses, mas que agora tá voltando a aparecer por conta dessa exposição que o Pablo tá tendo. Esse vídeo aqui, ó. Todo carro tem um perfil. BMW é carro de corretor de imóveis. E aí eu fiquei pensando, cara, será que BMW realmente é carro de corretor de imóveis? E melhor ainda, será que existe essa de ter um carro que é perfil de corretor de imóveis? Nicolas, se eu te falar aqui, se você virar corretor de imóveis, você vai ter uma BMW, você fica mais animado para largar aí a edição dos vídeos aqui comigo e ir lá para a equipe de corretagem? Ou você ainda fica aqui comigo? Ficar eu fico, mas eu sou do time elétrico. Na corretora, pessoalmente, vai andar quilômetros e quilômetros para visita, tem que ter um carro elétrico. Não é muito mais econômico. Mas tem BMW elétrica também, não? Então não? eu prefiro a BMW elétrica. A gente junta o último ao agradável. Então tá bom. Mas antes da gente falar dos carros de corretor de imóveis, se você já é velho de casa e já conhece esta bagaça de questo canal, me faz a gentileza, clica aqui embaixo no botãozinho e deixa o seu like. Não vai gastar mais do que um segundo para você e faz uma diferença enorme pra gente. Isso mostra pro YouTube que esse vídeo está sendo interessante e faz com que ele mostre mais o nosso conteúdo para outros corretores e imobiliaristas por todo o Brasil. Agora, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, clica no botão do sininho aí e já avisa pro YouTube que você quer seguir esse canal e quer receber notificações todas as vezes que subir um vídeo novo aqui sobre o mundo da corretagem de imóveis, o mundo das imobiliárias, o mundo do corretor máquina de vendas, que é a melhor profissão do mundo. Então, voltando para o nosso assunto aqui, eu acho que muita gente que está acompanhando aqui esse vídeo agora, pode ser o seu caso, está pensando assim, Pô, Fabão, mas será que precisa mesmo de carro para poder ser corretor de imóveis? a grande verdade é que sim, você vai precisar, ou melhor, você vai precisar de algum tipo de locomoção, pelo menos, para estar fazendo isso. A grande realidade é que o carro, quando a gente está falando carro, a gente tem três grandes funções dentro da profissão de corretor de imóveis. A primeira grande função do carro para a gente é a mais óbvia, é como um meio de locomoção para poder ir visitar os imóveis junto com o cliente. A segunda função já é a de transportar o cliente. E a terceira função é um nivelador de autoridade junto ao cliente. Vamos pegar e entender qual carro se adequa melhor a cada uma dessas funções. Como eu te disse, a primeira função é a de locomoção para poder ir para as visitas. Na vida de corretor, todo dia a gente vai ter, num cenário ideal, a gente vai estar saindo para poder visitar imóveis junto com os nossos clientes. Principalmente eu aqui, né, no meu cenário, onde a minha imobiliária é mais focada em imóveis de terceiros, revenda, avulsos, tem vários nomes isso aí, Brasil afora, mas que é aquele imóvel usado, que não é um imóvel da construtora, é um imóvel que já está pronto. Nesse cenário, você vai precisar todo o tempo estar saindo junto com os seus clientes para poder fazer essas visitas. E aí, como meio de locomoção, não precisa ser um carrão, pode ser, na verdade, não precisa nem ser um carro, até uma bicicleta ou mesmo uma moto já vai estar resolvendo o seu problema de locomoção. E quando eu estou falando de bicicleta, eu não estou exagerando não. Eu tenho um caso até de um corretor que está dentro do meu programa de mentorias, ele já bateu mais de 50 mil reais de comissão, ele está no momento bom da carreira dele, mas quando ele entrou dentro do programa, ele não estava tão bem assim e ele estava tão apertado de grana que ele falou, Fábio, eu não estou apertado de grana para botar gasolina, eu tô apertado de grana para ter carro. E ele me contando que ele foi fazer uma visita num condomínio fechado bacanudo lá da cidade dele, no Mato Grosso do Sul, e aí ele pegou e foi fazer uma visita com o cliente, e aí ele pegou e falou pro cliente, não, que ele era atleta, que ele curtia muito o negócio das bicicletas, meteu um short desses apertados aí, desses de ciclista, ele tinha bicicleta mais ou menos assim, mas ele pegou, montou na bicicleta e foi visitar o imóvel de bicicleta e passou por super ecológico aí e moderninho. Mas no dia a dia, acho que das médias cidades, grandes cidades, né, como meio de transporte, às vezes, por exemplo, São Paulo, eu já conheci vários corretores que eventualmente preferem até não utilizar carro todos os dias, mas sim moto, porque é muito mais rápido para poder fazer esse deslocamento, para poder chegar nos lugares. A mesma coisa acontece em outras grandes cidades, né, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, enfim, até aqui em Goiânia, que é menorzinho, tem gente que gosta mais da moto para poder fazer o deslocamento mais rápido. Então, para essa função que é meramente de
chegar lá, qualquer uma dessas opções vale. Ah, Fábio, mas para poder chegar não precisa de carro, eu posso ir de Uber, né? Só pegar, pedir um Uber mais cedo. Sim, dá para você poder pegar e ir de Uber. Só que num cenário ideal, nesse modelo, por exemplo, que a gente utiliza aqui de venda de avulsos, né, que é de imóveis prontos, normalmente a gente não visita um imóvel só. A gente vai estar orientando os corretores a visitarem 2, 3, 4 imóveis na sequência com o cliente. E aí, se você tiver de Uber, vai ser bem ruim de estar tendo essa experiência. Porque ou você vai ter que pedir carona para o cliente, ou vai demorar tanto, você vai ter que falar para ele, peraí, que eu vou chamar o Uber para poder ir para o próximo imóvel. Não fica tão legal. Para mostrar um único decorado que você tem lá para mostrar, tudo bem, isso aí é até possível de se fazer. Mas aqui dentro da imobiliária, por exemplo, quando a gente pega um corretor que não tem carro, que não tem um meio de locomoção, pelo menos, né? Nem que seja ali uma moto, é muito raro dele prosseguir com a gente no médio e longo prazo. Quando a gente já parte para a segunda função desse carro, que não é mais só para o seu transporte, a sua locomoção lá para a hora da visita, mas sim para poder transportar o cliente, aí a régua já começa a subir mais um pouquinho. A partir do momento que você coloca o cliente dentro do seu carro, não dá mais para poder andar naquele Celtinha 2010 com 2 cadeirinhas de criança atrás, né? Não vai sobrar espaço para poder estar levando o cliente. Além da parte de segurança do cliente, vai ter toda uma série de mudanças aí também, com respeito, às vezes, até à higiene do carro. Já vi muito carro de corretor completamente zoado, bagunçado, sujo. E se você vai transportar clientes, além do modelo do carro em si, você vai também ter que se preocupar com essas outras questões de segurança, o pneu não pode estar careca, o ar-condicionado tem que estar funcionando, o carro tem que estar limpinho, tem uma série de outras exigências aí também. E claro que nesse momento você pode estar me falando assim, Mas Fábio, cliente não entra dentro do meu carro. Eu tenho o meu carro, o cliente tem o dele, eu não sou Uber, não tenho que levar ninguém para canto nenhum. tá, eu entendo isso. Tem vários corretores que inclusive têm esse tipo de posicionamento, até mesmo aqui dentro da minha própria imobiliária, que optam como um estilo de venda e um estilo de vida de que não transportam clientes dentro dos seus próprios veículos. Eu vejo isso acontecendo muito também em grandes cidades, onde a gente tem um problema grande de segurança. Pô, Fábio, eu sou uma corretora, mulher, vou estar sozinha, vou botar um cara dentro do meu carro que eu não conheço, isso é perigoso para mim. Sim, você tá certa em ser cuidadosa com isso daí. Mas eu vou te falar, o meu estilo de vendas, eu tô falando o meu Fábio, o meu que eu vou estar pregando aqui para os corretores dentro da minha imobiliária, sempre que for possível, leve o cliente dentro do teu carro. Que dentro da minha imobiliária, eu já não faço muitas visitas com clientes, eu já não atendo clientes no dia a dia como corretor de imóveis. Eu tenho uma equipe que faz isso aqui, a minha função é de gestão, a minha função é junto com a parte dos anúncios, com a parte dos fechamentos, enfim. Eu e meu sócio só sentamos com os clientes para já poder fechar. Então, quando a gente atende alguém, é uma coisa já mais exceção, normalmente algum negócio maior que tem que pegar e fechar, mas eu ainda faço algumas visitas por ano aí com os clientes. Normalmente eu sou chamado quando a gente tem algum cliente de fora. Então o cara é gringo, vem falando inglês, vem falando espanhol e tal. Às vezes eu não tenho um corretor que sabe falar outras línguas e aí eu entro na jogada e vou estar dando um rolê com o cliente aí para poder estar mostrando os imóveis. Nesses casos eu sempre gosto de falar, vou buscar o cliente em tal lugar, vou buscá-lo no hotel, vou buscá-lo na casa do parente dele lá e a gente já roda aqui com o meu próprio carro, porque eu apresento a cidade. Durante aquele tempo de deslocamento, eu posso levar o cliente pelo caminho que eu acho mais interessante dele estar conhecendo. Eu não vou levar ele pelo caminho feio, né? Então, eu vou mostrar a entrada da cidade, o lugar mais bonito, eu vou passar na frente e já vou falando, aqui é tal coisa, aqui é legal. Ah, Fábio, mas nem todo cliente vem de fora. Não. Mesmo clientes que são da própria cidade, às vezes a gente está vendendo uma região que ele ainda não conhece. Ou eu vou estar visitando 3, 4, 5 imóveis ali e o cliente prefere vir no meu carro, às vezes na região dos condomínios fechados, por exemplo, e tudo mais, porque a gente já vai batendo papo. E é nesse papo que eu também estou muito interessado. Durante essa conversa, eu tenho mais tempo junto com o cliente e o cliente ele vai me abrindo o jogo de outros detalhes que às vezes, naquele primeiro instante ali, na visita, ele não abriria naturalmente. Então, assim, eu acho muito importante desenvolver esse relacionamento dentro desse tempo junto do carro. Então, se você escolheu não por segurança, não por uma questão pessoal, de eu não gosto de ninguém dentro do meu carro, tudo bem, mas saiba que você vai estar perdendo essa oportunidade de estar vendendo para ele durante esse deslocamento. Você não está fazendo Uber, não. E por fim, a terceira função do carro, que é a de nivelamento de autoridade. Nesse caso, o que a gente quer evitar é o efeito manicure. Como assim efeito manicure? Eu não quero ser preconceituoso com nenhuma manicure, eu não acho que tem nenhuma profissão que valha mais ou valha menos do que a outra. Todo mundo é importante e eu dou o maior valor em todos os profissionais. Isso aqui é só para poder ilustrar uma forma de raciocínio por parte do cliente. Se você é mulher e você usa o serviço de uma manicure, provavelmente você
você tá sempre indo lá e sentando com a mesma profissional, com a mesma manicure que cuida de você e toda semana faz a tua unha. Pelo menos é assim que funciona aqui com a minha esposa, ela me conta desse jeito. E você gosta dessa manicure. Você confia contar coisas pessoais para essa pessoa naquele momento que você tá lá no salão, né? Tem um monte de fofoca ali e tá tudo bem, isso faz parte da brincadeira. Com a gente, homem, também é a mesma coisa lá com o cabeleireiro. Mas o lance é, por mais que você goste da manicure, que você esteja sempre lá com ela, você meio que já colocou um preço, um valor máximo de quanto aquela pessoa vale e quanto o trabalho daquela pessoa vale. Então, assim, se ela faz uma unha fantástica, às vezes você fala assim, não, Fábio, tô pagando caro aqui, tô pagando R$200 num pé e mão ou alguma coisa desse gênero. Tá, tudo bem, mas e se eu te falar, ou ela vier com um papo assim pra você lá enquanto tá fazendo a unha do teu pé e falar assim, olha, meu marido agora, ele é investidor e ele entrou pra um negócio aí da XP Investimentos e não sei o quê, e deixa eu te falar, vamos sentar pra poder falar sobre investimentos aí pra você. Eu acho que se você colocar R$10.000 no investimento que o meu marido tá cuidando, o que eu agora tô estudando e tô querendo cuidar também, eu acho que vai ser bom pra você. Você será que você confiaria 5, 10, 15, 20 mil reais pra manicure só porque ela tá estudando essa parte financeira? Será que o fato dela estar ocupando aquela posição de manicure não tira um pouco dessa autoridade dela, que você pensa, pô, eu gosto dessa pessoa, eu adoro ela, mas para pagar R$100, R$200 ali para ela. Na hora que começa a falar de 5, 10, 15, 20 mil reais, aí o negócio já é outra coisa. Ela não consegue ter essa autoridade para poder fazer você ter confiança de entregar esse volume de dinheiro. Com a gente, no mercado imobiliário, acontece uma coisa muito parecida. Você às vezes começa a falar com o cliente, e tudo bem, quando você está falando ali com um cliente que vai comprar uma casa de 200, 300 mil reais. Agora, quando você começa a falar em realidades de vender um apartamento de 800 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10, 15, 20, 30 milhões. Então, assim, como a gente tem valores muito altos, a gente vai pegando um nível de cliente cada vez mais exigente. E esse cliente, quanto mais sobre o preço, mais ele vai te olhar de cima para baixo na hora que você estiver lá na visita com ele. E se ele tiver uma percepção sua, do mesmo jeito que às vezes você tem com a manicure, e ele te colocar um preço muito baixo, na hora que ele descobrir que você está ganhando 100, 150, 200 mil reais de comissão naquela negociação, ele vai pensar assim, esse cara ou essa corretora não vale esse tanto de dinheiro. E ele vai ter o instinto de tentar te tirar da negociação. Ele vai tentar comprar direto com o proprietário, ele vai tentar ver com o dono da construtora se consegue fazer, porque na cabeça dele é muito dinheiro para esse camarada tá levando. O cara não sabe nada, só porque me mostrou lá o imóvel rapidinho, gastou meia hora comigo aqui, vai levar 100 mil, 150 mil reais. É claro que eu sei que a nossa profissão é muito mais do que ir lá e mostrar em meia horinha o imóvel. Eu sei o tanto que a gente trabalhou, os anúncios que a gente fez, a estrutura que a gente tem, a segurança jurídica que a gente dá para o cliente. Mas o cliente só vai ver aquela manicure. Então, o carro, ele tem também essa função, principalmente para quando a gente está trabalhando em imóveis mais caros, de subir a régua da percepção de autoridade que o cliente tem com a gente. Legal, Fabão. Você já falou aqui nesse vídeo, mas até agora você ainda não começou a dar nome aos bois. Quais são os melhores carros para corretores de imóveis? Como a gente já definiu as funções diferentes dos carros, então vamos criando algumas definições de modelos e anos aí, de acordo com cada uma dessas funções. E para locomoção, como eu já disse que podia ser uma bicicleta ou podia ser uma moto, é claro que mesmo dentro das motos e das bicicletas tem muita diferenciação, né? Já vi corretores chegando com aquelas motonas da BMW lá e fazendo um sucesso. Mas assim, quando a gente está falando da primeira função, que é somente o seu transporte, qualquer carro que ele seja minimamente seguro, né, para você se locomover, eu acho que já está valendo. Pode ser até um Celtinha mais antigo lá. Agora, o negócio começa a mudar de figura quando a gente entra no transporte do cliente. O fato de que eu estou fazendo o transporte do cliente não significa necessariamente que eu já tenha que chutar a régua e ir para os carrões super caros, não. Significa só que já começou a subir um pouco mais o nível. Se dava para você ir num Celtinha 2013 ali com o cliente, provavelmente você já quer um carrinho ali que tenha 4 portas, ar-condicionado e que já dê um mínimo de conforto e segurança para o cliente. Daí, nesse patamar, qualquer carro aí, tipo um Onixzinho 4 portas, um HB20, já é o suficiente para o quesito simplesmente de transporte. Obviamente que essa parte de transportar o cliente, ela vai começando cada vez mais a se integrar com essa parte da geração de autoridade. Aqui dentro da minha imobiliária, por exemplo, uma das minhas corretoras tomou uma decisão que muita gente até criticou aqui internamente, mas que eu achei bastante acertada. Ela estava comprando um carrinho melhor, fazendo um upgrade do carro dela, e ela pegou e comprou um Suzuki, um Vitara, um ano um pouquinho mais antigo, com o mesmo dinheiro que ela ia conseguir comprar um Onix. Ela
ela entendeu que o cliente perceberia ela com mais valor com um carro de mesmo preço se ele fosse um Suzuki, um carrinho importado, que tem uma cara de ser um carro um pouco mais caro do que simplesmente estar apostando naquele Onix. Então, isso daí também faz sentido para mim. Mas, para a terceira função, que é essa de nivelar a autoridade propriamente dita, eu já concordo com o Pablo Marçal. Eu acho que as BMW são um carro que realmente o cara já chega mais chegando ali para poder pegar e fazer as visitas. E, nesse caso das BMW, do X2 para frente é porque você já tá rico, né? Já deu certo, você provavelmente já tem a sua imobiliária. Mas, enfim, qualquer uma das X tá maravilhosa, mas a classicona lá, a de entrada, a de novo rico, a 320, ela já é show de bola. E não precisa nem ser uma 320 novinha não, tá? Se eu tiver na 320 ali, 2015, 2016 para frente, você provavelmente já tá bem na fita e já vai ter uma percepção diferenciada por parte do cliente. Apesar que durante alguns anos aqui, Nicolas, o que a gente mais via quando o corretor dava certo, os caras compravam era Evoque, né? E tem a fama danada esse carro, né? Já viu? Tanto que os caras falavam assim, comprei e depois tô ralando para poder pagar a manutenção disso. É o carro favorito dos mecânicos, né? É o que sustenta eles. É o preferido dos mecânicos, é tal do Evoque. E a Renegade também. Renegade também tem essa fama. Mas assim, tem outro carro, sabe, que eu também curto muito, que é um da Jaguar, o F-Pace. Eu já vi alguns corretores comprando esse carro e eu acho até uma boa sacada para corretor. Cara, Jaguarzão tem uma pinta de rico pra chuchu. E o F-Pace, esse carro é um carro que novo, deve custar aí uns 600 e tantos mil reais. Mas ele já tem vários anos e ele mudou muito pouco a cara dele. Então, assim, os caras conseguem comprar abaixo dos 200 mil reais aí, um F-Pace aí 2016, 2017. Claro, se der manutenção, o carrinho vai dar mais trabalho, né? Mas, assim, por baixo de 200 mil, dá aquela pompa de ser um carro 2, 3 vezes mais caro. Pelo preço de um Corolla Cross, o cara chega na visita de Jaguar. Já vi muita gente fazendo isso. Muita gente não vai, mas pelo menos assim, uns 3 ou 4 corretores aí massa, eu já vi tomando esse tipo de decisão. Se você já tá com um nível de grana um pouquinho mais alto e já quer impressionar lá mais, dá para chegar de Porscheira também. Sim, tem Porsche, cara. Porsche, a partir de 350 mil ali, você já consegue chegar num Porsche mais antiguinho, é verdade, mas você já consegue chegar ali num SUVão legal, bonito, símbolo da Porscheira lá na frente. Fábio, mas eu pegar um Porsche desses aí, 2015, 2016, nem tem aquela telinha toda digital. Meu irmão, você tá chegando de Porsche. O doutor Diogo, que tá comprando contigo aquele apartamento ali de 800 mil, até 1 milhão e pouquinho ali, meu irmão, ele é dentista. Ele tem Corollinha também e tal. Você chega lá de Porsche, o cara te vê de outro jeito, entendeu? Pode ser que o ricão lá, que já tem várias Porsche e não sei o quê, que ele olha meio mais ou menos, né, cara? Isso daí é baratinho, ele já sabe o ano e tudo mais. Mas pro Diogão, dentista, você tá abafando geral. Então, Porscheira, mesmo um pouquinho mais antiga, excelente decisão também se cabe no teu bolso. Só que pode ser que você não esteja com tanta grana assim e 2, não goste de carro velho, né? Eu tô falando aqui carro 2015, 2016, 2017 e muita gente fala, não, Fábio, eu não tenho estômago nem paciência pra ficar fazendo manutenção, prefiro comprar um carrinho mais segurinho, que eu tô comprando um carrinho mais novo. E aí, só tem Onix aqui, HB20 Sedan e não sei o que, como é que a gente fica pra poder fazer isso? Cara, sinceramente, se eu tivesse que comprar um carro menor, não vou comprar um SUV grande, não tô com grana para isso, mas eu quero um carro mais novo, eu hoje, em 2024, eu já faria a mesma aposta do Nicolas aqui e ia para um carro elétrico. Isso porque os carros elétricos, apesar de que estão crescendo na rua, toda hora você vê deles, já não é mais aquela novidade assim também tão grande, a maior parte dos clientes ainda não tem um, ou muitas vezes nunca entraram em um. Eu percebo isso porque, tipo, a primeira vez que eu entrei num carro elétrico foi num Uber, cara. Então chegou lá o BYDzinho e eu fiquei assim, que legal, diferente o carro, né, e tal. E ele tem umas coisinhas que são mais legais, ele dá umas aceleradinhas, ele gera curiosidade. O teu cliente não vai te ver assim como, não tinha grana e comprou um Onix. Vai falar, cara, é diferente, ele quis um carro elétrico e tal. E muitas vezes o cliente, ele até tem grana para poder comprar um daqueles e tudo mais, mas ele não pode comprar, porque ele mora em prédio, e lá no prédio dele não tem como ele carregar, e aí não tem como o cara tocar a vida dele carregando só em shopping, né? Se a sua vida permite, Fábio, não, a minha vida permite, eu moro em casa, dá pra botar um carregador lá, moro num prédio, mas no meu prédio já tem carregador de carro e tudo mais. E você tem essa opção, cara, eu acho que pode ser super acertado. Porque o preço da gasolina tá lá em cima, né? E a gente, como corretor, anda muito, roda muito lá com os clientes. E 2, porque ele dá essa boa primeira impressão de curiosidade pro cliente que nunca viu um carro elétrico, que nunca teve dentro de um carro elétrico e tudo mais. Então vai ser aquela pautazinha, né? Pra você chegar no final da visita, às vezes chegar perto ali do carro e o cara falar, como é que funciona? Tô pensando em comprar um também e tal. Ou ainda, se o cara já tem um
um carro elétrico ou já teve um carro elétrico, vai ser aquela resenha gostosa ali do cara tá vindo e conversando, né? Falando, pô, eu já tive, mas ponto de carga tá difícil, tal coisa aconteceu. Enfim, o fato é que você abre espaço pro papo e pra resenha fazendo isso daí. Agora, se o seu problema não é o de escolher qual carro, qual nave que você vai entrar agora para poder fazer a visita com seus clientes, e sim, Fábio, eu tô com um problema, é que eu tô precisando de dinheiro para comprar carro, dinheiro para poder pagar outras contas aqui, e eu não tô vendendo tão bem, e eu não tô tendo tanta constância assim. e eu preciso me organizar o meu processo, fazer com que eu venda todos os meses, fazer com que mais grana entre para mim. Se esse for o seu caso, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para participar de um dia inteiro de imersão comigo. É uma imersão online, você não vai precisar vir aqui para Goiânia não, vai ser no Zoom. Você vai logar lá 9 horas da manhã, a gente vai ficar até às 6 horas da tarde. Tem umas paradinhas, lógico, aí para ir no banheiro, lanchar, almoçar e tal. Mas enfim, é um dia inteiro para você entender os processos que nós aplicamos aqui na minha imobiliária, que desde 2015, quando nós abrimos a imobiliária, nós faturamos múltiplos milhões todos os meses. Desde 2015, nunca teve um mês que eu não vendi. Nunca teve um mês que a gente não faturou múltiplos milhões. Mesmo lá no iniciozinho, a gente já faturava na casa dos milhões lá desde o primeiro mês. E hoje em dia, a gente continua batendo recordes todos os meses. Tudo isso com a utilização de bons e bem organizados processos de venda. Você vai pagar um ingresso baratinho de R$ 97 e ainda vai ganhar um segundo ingresso para poder participar da imersão. E aí você pode dar para outro corretor ou ainda para um sócio seu aí da sua imobiliária no dia 17 agora de setembro da imersão Corretor Viking, um dia inteiro sobre processo imobiliário, como estruturar e organizar melhor as suas vendas, anúncios, enfim, tudo que você precisa para poder remar como um verdadeiro Viking e fazer com que as suas vendas sejam muito mais constantes, seus resultados cresçam extraordinariamente. Mas, se você tem imobiliária e já sabe que precisa da nossa ajuda aqui, do Máquina de Vendas, para poder melhorar os seus processos, implementar a Secretaria de Vendas, corrigir os seus anúncios, fazer com que os seus corretores visitem mais, vendam mais, aumentar o lucro no seu bolso todos os meses. Então, faz o seguinte, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu também deixei um link para fazer uma aplicação gratuita para a Mentoria Black Brokers, o maior programa de mentoria do mercado imobiliário do Brasil. Faz a aplicação e alguém do meu time vai te chamar aí, vai marcar com você e vai te dar uma verdadeira consultoria, te mostrando os passos e te mostrando as formas que nós podemos acompanhar o seu negócio durante um ano e fazer você duplicar ou triplicar o seu lucro em poucos meses, assim como já aconteceu com dezenas de outros donos de imobiliária e até mesmo alguns corretores associados por todo o Brasil. A gente tem mentorado até fora do Brasil que está tendo muito sucesso, igual a esses caras que vão aparecer aqui. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Tchau!